Marcos capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Em prisão estava Israel, povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltar da escravidão. A jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Cantai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isso mais entristeceu os filhos de Abraão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão. Toda alma se encheu de riso e gratidão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foram em busca de Sião. Grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. E qual um sonho pareceu a volta pra Sião. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Há muitos em
avós saiu pra voltarem da escravidão. Queiras isto aceitar, com as harpas vem cantar, e assim volta pra Sião. Jesus hoje vai te curar. Se podes crer, pois tem virtude e graça sem par pra curar teu ser. Vem pra te curar. Crê que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Crendo em Cristo irás receber cura do céu, pois Ele tem ainda o mesmo poder, o poder de Deus. Vem pra te curar. Crê que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Muito poderoso é Cristo Jesus pra te curar, toda doença cravou sobre a cruz para te sarar. Vem pra te curar. Crê que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Não te hei dito, se creres em mim, que has de ver cura divina manando, enfim, se puderes crer. Vem pra te curar. Crê que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser.
só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu Convidamos você a seguir o Ministério O Amor é o Caminho no YouTube, Kai, TikTok e Instagram. Participe conosco na missão de compartilhar o amor de Cristo. Ministério O Amor é o Caminho.